Pai, eu submeto a minha vida ao Teu senhorio, mais do que uma palavra legal, uma ideia humana, mas a palavra viva de Deus. Usa-me como instrumento aqui nessa noite, com graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 6, a partir do 19. O título dessa mensagem é: Não andeis ansiosos, filhinhos. Olha as aves dos céus, olha os lírios dos campos. Ou seja, contemple, olhe. Tira o olho só da sua necessidade, do seu eu, olhe para fora. Olha como Deus tem cuidado da criação, como Deus tem sustentado. Eles não trabalham e são sustentados. Eu não tenho dúvida que a ansiedade é um mal desse século. E que a ansiedade aumentou de forma muito na pandemia, pelas incertezas, pelo que vai ser o amanhã, o que está por vir. E eu também não tenho dúvida que Deus tem nos ensinado a viver. Basta cada dia o seu mal. Eu tenho buscado viver e aprender na íntegra, ainda mais do que eu já estava aprendendo, de uma forma mais real esse versículo. Por diversas vezes eu fui ministrada através do meu pastor, por esse versículo de Mateus ali 6:25, não andais ansiosos. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida a todos que estão respirando, alguns até mesmo no leito do hospital, ainda tem ela. Mas não quer dizer que tenha em abundância. Ter vida não quer dizer que tem uma boa vida. Respirar, acordar e viver não quer dizer que a pessoa está vivendo essa vida em abundância, que ela está verdadeiramente desfrutando da plenitude. Tem muitas pessoas que têm vida, mas uma vida sofrida, uma vida medíocre, uma vida sem paz, uma vida sem alegria. Mas Jesus chegou na nossa vida num dia especial. No meu caso não foi desde o meu nascimento, mas no meu caso foi quando em 1990, e a gente vai ficando velho, vai esquecendo os anos, é isso que acontece? Quando foi que eu entrei na faculdade? Deus me pegou antes de entrar na faculdade, graças a Deus. Mas foi em 90 e... eu nunca esqueci, gente, esqueci. E 4, eu acho. E o diabo, em contrapartida, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir o quê? A vida, seja ela física, emocional, seja ela espiritual. Ele é um destruidor de vida. E o nosso Deus é um Deus que é a vida. Jesus é a vida, o caminho, a verdade e a vida. Qual vida eu tenho vivido? Será que essa vida louca, ansiosa, com insônia, com palpitações? Um dos maiores roubadores de vida tem sido a ansiedade, o não viver o hoje, o não desfrutar do agora, o não viver o presente, que é o nosso maior presente, mas viver na ilusão de que quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Isso é ilusório. Quando eu tiver aquilo, eu vou ficar muito feliz, mas não quer dizer que eu vou ser feliz somente lá. Existe uma alegria para hoje, existe uma vida em abundante hoje. A ansiedade, ela é a ânsia, o nervosismo que antecede um perigo real ou imaginário que nunca vai acontecer. Ou seja, é sofrer, é se preocupar antes do tempo, é sofrer antecipadamente. É o resultado da habilidade de antecipar o que possuímos ou o que será o futuro. Será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? E isso acontece tanto para aqueles que são ricos, e riqueza diante de Deus tem um outro significado. Estou falando de pessoas que são com bonança, que têm dinheiro e são ansiosas, como pobres, pessoas que têm dificuldade financeira e são ansiosas. Tem ricos que não são ansiosos e pobres que são ansiosos e vice-versa. Não está muito ligado à condição financeira, mas à condição do coração, da fé daquela pessoa, da perspectiva que ela tem da vida.
em relação à confiança que ela tem em Deus, porque a partir do versículo 19 entra no quarto, aqui ó, no quarto, inicia-se a quarta sessão do Sermão do Monte. Então o pastor sempre fala que o versículo 5, 6 e 7 de Mateus é base bíblica, todo mundo tem que saber, até mesmo de cor. Então inicia-se a quarta Sermão do Monte, onde Jesus estava ensinando muitos valores, prioridades para não ajuntar tesouros nos céus, e assim começa. Antes de ele falar não andeis ansioso, ele está falando de riqueza, ele está falando de não servir a dois senhores, ele está falando da onde está verdadeiramente a nossa confiança, porque se a minha confiança não estiver no meu Senhor, Jesus Cristo, aquele que pode me suprir, que é meu pastor e nada me faltará, eu vou andar ansiosa, eu vou sofrer, eu não vou desfrutar dessa vida, eu vou estar perdendo vida, porque quando eu estou perdendo sono, ar, quando eu estou com palpitação, mal-estar, tudo em relação aos sintomas de estresse, de ansiedade, eu estou perdendo vida. E quantos estão nesse cenário? Então a definição de ansiedade por Billy Graham, quem não conhece, é um dos maiores pregadores, um grande homem de Deus. Ele diz assim: ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e a sua vontade para nós. Então a ansiedade, ela nos alcança quando eu confio em qualquer coisa menor do que Deus ou da sua vontade para mim. Onde eu coloco a minha confiança em qualquer coisa, seja em objeto, em pessoas, em cenários políticos, e eu tiro a minha esperança, a minha confiança em Deus, porque Ele é suficiente. O homem falha, o sistema falha, eu falho, mas Ele não. Amém, queridos? Esse é um assunto muito importante, muito sério, que desenvolve muitas outras patologias. O Senhor nos ensinou sobre a ansiedade, existem muitos versículos que falam. Então a confiança, a fé em Deus, a confiança no Senhor, não em mamão, blinda a sua vida. É uma blindagem, te imuniza contra todos os males causados pela ansiedade. Queridos, ansiedade todos temos, medo todos temos, tristeza. Ontem a gente falou um pouco sobre suicídio. Então foi muito legal, a psicóloga Thaís, que é a líder da libertação e de cura em São Paulo, abordou sobre a gente é humano, eu tenho tristeza, a diferença está enquanto essa tristeza perdura, eu vivo triste, alguma coisa está errado, eu estou triste por um luto, por uma situação, por uma perda, eu sou humano. Só que essa ansiedade, ela não pode controlar o meu ser, ao ponto de eu não confiar mais em Deus, ao ponto de eu não orar mais e querer conquistar as coisas tudo na força do meu braço, do jeito que eu quero e na hora que eu quero, achando que Deus está para me servir e não eu para servi-lo. A ansiedade traz uma precipitação terrível, os homens se antecipam no tempo. Jesus aborda aqui, nós vamos ler: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, aonde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós, queridos filhos, outros tesouros no céu, onde lá a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Ou seja, tudo que você construir na terra será corroído. Você pode até desfrutar. Eu não estou falando que a gente não tem que conquistar, trabalhar, viajar. Eu não estou falando disso. Voto de pobreza, não estou falando disso. De falsa humildade. É bom viajar, é bom adquirir. Mas como que vai estar o meu coração quando Deus me der riquezas? O que eu vou fazer com o que Deus me der? Próspero é aquele que não apenas tem, mas que é generoso. A pessoa que é próspera, ela partilha o que tem, ela é generosa. E se ela é fiel no pouco, Deus pode confiar algo maior para ela. Porque ela vai investir no reino, ela vai investir em obras sociais, ela vai ver o outro, ela vai sair do umbigo dela para ver o mundo lá fora. Ela ainda sente a dor do próximo.
Esse dinheiro não vai ser uma raiz de todos os males, porque o dinheiro ele é a raiz de todos os males, a cobiça ao dinheiro. Tem gente que tem e sempre quer ter mais. Então Jesus estava falando aqui contra o materialismo e o consumismo desse século. E na mídia, a questão da parte social, de redes sociais, isso tem aumentado muito. Eu clico e compro. Eu mesmo não tenho hábito e eu estou criando de comprar online. Eu gosto de provar, de ver a cor. Eu compro errado, eu compro outro tamanho, eu não consigo comprar online. Eu não tenho esse hábito, eu gosto de ver, de pegar o produto. Amém? Mas isso está mudando. Você compra o que não precisa. Você deixa de investir o que precisa ser investido e comprar o que não precisa. Pela ansiedade, para suprir um vazio muitas vezes. Mulheres têm muito esse problema, não só as mulheres. Mas homens que precisam de libertação mesmo. O materialismo consome. E olha o que ele diz no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E quem tem que cuidar do coração? Nós. Aí depois ele faz outro paralelo, são os olhos lâmpada para o corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém forem maus, todo o teu corpo será trevas. Portanto, se a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Depois ele fala, não é por acaso que está tudo aqui, antes de não andar ansioso. Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer o um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Mamon, Deus e a riqueza, ou a Mamon. Que tem a ver com riqueza, mas a gente vai entender qual é essa estrutura, amém? Então Jesus aborda o materialismo em contraste com a espiritualidade. Como vocês querem viver? Só olhando para aquilo que é construído na terra? Ou entendendo que vocês têm uma morada celestial e um galardão celestial? Galardão é lá, mas é aqui que eu construo, para conquistar lá. A salvação é pela graça. Mas as minhas decisões de viver o destino profético que Deus tem para mim, as minhas ações aqui de doação, Deus vê minha motivação de servi-lo, eu estou juntando tesouros nos céus. A gente vai ter muitas surpresas nos céus. Só Deus conhece a verdadeira motivação e intenção dos corações. De eu dou, por que eu dou? Para ser visto pelos homens? Ou eu estou lá juntando um tesouro no céu? Se eu der uma água para um pequenino, se eu alimentar, eu estou alimentando até Jesus. Ele falou de visitar os presos, os órfãos, as viúvas. Não gastem suas vidas. O que ele estava querendo dizer? Não vivam pelas posses, não gastem suas vidas atrás dos bens. Não seja esse o seu objetivo de vida. Você vai conquistar, você tem que estudar, fazer faculdade, enfim, não todos fazem, mas a gente incentiva a estudar, crescer profissionalmente na tua vocação, mas não se perca. Não corra atrás do vento, como disse Heloísa Rosa, porque depois eu vou ver que eu corri atrás do vento. E o consumismo e o materialismo tem feito com que muitos tirem os seus olhos da eternidade e do seu propósito terreno, do porquê você está aqui na terra. Por medo da falta eu não aceito o meu chamado e largo tudo para poder fazer a obra de Deus. Não de forma insana, tudo na direção de Deus, né? Não vou me auto-ungir, largar tudo, eu vou passar fome no campo. Eu tenho um envio, eu tenho um chamado. O consumismo não vai nos prender. Isso, o nosso apóstolo Rina, quando ele falou, o Alê, ele sempre fala isso, né? Ele fez gasto isso, será que vai dar para viver? Fez uns lazeres, colocou o que gasta, ele amassou, fez assim, você não vai ficar rico, mas você vai ser o homem, Deus vai te sustentar, você vai ser feliz. Porque não há nenhuma renúncia que você faz para Deus, motivada no amor e na obediência em servi-lo, que Deus não sustenta, que Deus não supra, amém? Não seja esse o objetivo de vida, cuidado com a ganância.
Não acumules para vós tesouros na terra, já falamos. O que vocês construírem aqui vão usufruir enquanto esse corpo, essa barraca, estiver em pé. Os antigos guardavam no colchão. Não sei se tem algum antigo aqui que ainda guarda, acho que não, né? Mas o banco corrói também, né? Às vezes tem jurinhos lá, às vezes até perde. Mas, queridos, sejam bons administradores do que Deus te dá. Mas o seu objetivo de vida não é o consumismo, o materialismo. Isso vem, isso vai. E aí você não está preso a isso. O que vocês constroem no céu, vocês usufruem pela eternidade. O que fazemos hoje determina o que seremos, o que teremos nos céus. Lá não há dor, lá não há tristeza, lá há alegria, mas lá há galardão, e os galardões serão diferentes. Mas lá não vai ter competição. Então, um está na rua de ouro, outro está na rua de cristal, mas está todo mundo no céu, né? Então, queridos, onde está o teu coração? Essa pergunta ela é muito séria. Falando de olhos bons nesse contexto, se os seus olhos forem bons, ou seja, a simplicidade de um propósito, santidade, olhos puros, olhos focados em um só propósito, em um só Senhor. E olhos maus, olhos que são duplicidade de propósito, serve a dois senhores. Claro que você tem muitos outros estudos sobre olhos bons e olhos maus, mas falando de foco, a pessoa que serve a dois senhores. Quando aqui fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, está falando assim, senhores é escravo. O escravo, ele não tem opção, eu vou servir nesse emprego de manhã e nesse emprego à tarde. Não, o empregado ele tem, se ele é autônomo, ele pode trabalhar em 3 lugares. O escravo, ele só trabalha em um, ele só tem um senhor. Ele não divide o senhorio, o senhor não fala, esse é meu escravo e você é meu escravo. E Paulo falou que ele era prisioneiro de Cristo. Nós somos prisioneiros por amor a Jesus Cristo, amém? Nós servimos a um Senhor, a um Senhor. E isso tem a ver a estrutura de Mamon, que significa aquele do qual alguém confia, o termo Mamon, ou riqueza. Fala sobre confiança, simboliza uma entidade, sim, maligna, espiritual, que está por trás da preocupação e da ansiedade por aquilo que quero ter, ou por aquilo que deixei de ter, o medo de não ter e o medo de perder. A preocupação de não conquistar, a preocupação de perder o que tem, então é muquirana. A ansiedade, ela é a raiz também da mesquinharia. Por que a pessoa não abre a mão? Porque ela tem medo. Tem medo ela não entendeu ainda que dar é melhor que receber, que ela multiplica. Quem quiser viver livre da ansiedade, não escravo de Mamon, deve se desvencilhar das preocupações. A gente está falando de senhorio, de adoração. Quando eu tenho um Senhor, eu adoro esse Senhor. Olha como a ansiedade, as preocupações têm a ver com a nossa adoração até. A quem eu sirvo. Quando eu me deixo tomar pela ansiedade, não estou falando que a gente não tem, todos temos, mas se aquilo toma conta de mim, e eu me movo, eu não obedeço, não dou dízimo oferta, eu não partilho nada, eu não sou generoso, eu não estou tendo nenhuma semelhança com o caráter de Jesus. Essa preocupação está sim me escravizando a um Senhor que não é o Senhor Jesus Cristo. Não que você literalmente deixou de servir a Deus, mas você entende como divide o coração, como os olhos ficam maus, como você tem duplicidade de propósito? Olha o que ele diz, que esses são um dos versículos da minha vida, porque eu falei, o Rina, acho que ele não sei se ele lembra, ele deve lembrar, ele tem uma memória, mas eu acho que todas as vezes, a não ser sobre a área sentimental, ele me ministrou mais de, sei lá, 4, 5 vezes esse versículo. Eu falei, será que ele está com download, né? Copia, cola, Ctrl C. Queria ouvir outro versículo. Você muitas vezes não ouve o que você quer, você ouve o que você precisa.
Você quer escolher o que você vai ouvir? Você sabe melhor do que Deus o que você precisa? Meu Deus, a gente é muito bom, né? Às vezes a gente se acha muito capaz, muito soberano. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Filhos, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Ele está falando de valores, do que vem primeiro. O corpo não é mais importante do que a veste, não é mais importante do que o alimento que te sustenta. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, é uma pergunta, está fazendo a gente pensar, você não vale mais, muito mais do que as aves? Que são irracionais, são animais. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Estava falando com homens que conheciam a Ele. Não foi uma nem duas vezes que Jesus confrontou os seus, que eles tinham pouca fé para fazer milagres, para expulsar o demônio, porque eles já sabiam, eles tinham autoridade, mas nem eles confiavam. E Deus, em vários momentos, questiona nessa incredulidade. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, inquietude, ansiedade, inquietação. Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Ou seja, está nos comparando. Tem comparação com aquele que já conhece a Deus e confia em Deus, já viveu, já tem milagre, já tem história, já tem altar de memória. Ser comparado com um gentil que não conhece a Deus? Imagina. Eles que procurem todas essas coisas. O vosso Pai sabe suas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. O amanhã não é hoje, e Ele mesmo trará os seus cuidados. Eu não consigo descansar se eu não confio. Então a nossa confiança, ela está sendo colocada em xeque em todos os momentos e decisões. Mamon diz: vivam para suprir suas necessidades. Corram, consumam. Esse se torne, seja o seu objetivo de vida. E com isso vem a desvalorização do propósito espiritual dos homens na terra, como eu falei. Eles perdem o foco por isso, rebaixando os propósitos divinos, correndo atrás do vento. E às vezes tem pessoas que percebem isso, já é tarde, e pedem uma oportunidade antes de morrer para poder fazer o que deveria ter feito. E eu parecia um passarinho, né? Eu sou meio doida para acreditar que pode até ter um aqui. Hoje a gente queria explicar isso para a Rafaela e a gente contou uma história que tem a ver com a vida dela. O louvor vai subindo porque Jeová, tá acabando o tempo aqui, esse cronômetro louco. Eu falei: filha, eu coloquei várias flores. Graças a Deus, a minha casa está florida nessa estação, tem planta, tem até uma videira, figueira, que, tipo bonsai assim, que a gente ganhou. E tem uma flor do meu aniversário que é profética, ela não muda. Ela é linda, ela não cai planta, ela não envelhece, lógico, de 23 de julho, hoje está em outubro ainda, né? Setembro. Mas a Clarice, mais de uma vez, foi regar e achou que era de mentira a flor. Deus está falando muito comigo Ele fala muito através de semeadura, plantação, colheita, né, as flores. A criação manifesta a glória de Deus. Se você está sensível e tem uma sensibilidade, Deus fala com você de diversas formas.
E aí eu falei, filha, amores, fala para ela sobre o passarinho na sala da médica. Vocês já ouviram? Então eu não vou contar. Conta? Quer alimentar a fé de vocês, né? Nós tínhamos feito um exame e era um exame que eu tinha que, sabe quando você vai no médico para ver se tem ou não tem? Se está com problema ou não? O problema assim, né, que ela já tinha visto que estava com alguma dificuldade, uma malformação, mas não sabia muito bem o que era, e sentamos, e aí você já vê a cara da médica, tipo, vamos ter que explicar o que está acontecendo, e ela foi falar que a Rafaela tinha uma malformação, mas não sabia ainda muito bem o que era, tinha que esperar 3D para ver se era ausência total do globo ocular, se era glaucoma, o que era. Ou seja, eu tinha que esperar um pouco mais para saber o que era de fato. Então, imagina as doses como foram, os legais. E ali, a médica era no 8º andar, a doutora Simone, aí apareceu um passarinho, que ele não ficou só parado, ele ficou... Falei, Deus... E ela falou, nossa, ela parou a consulta, falou, temos um visitante aqui hoje. E ele nunca parou aqui, ou ele não para geralmente aqui. Ou seja, nós sabíamos a mensagem. Não andeis... Aí de novo na minha vida. Deus tem cuidado. Deus está cuidando. Os passarinhos, o cuidado. E aí a gente explicou isso para ela ficou olhando. Acho que ela fez algumas perguntas, ela é curiosa. E a gente falou, a gente estava muito feliz, mas também estávamos um pouco preocupados, né? Com o que ia acontecer, como que ia ser. Aí o Alexandre falou, mas se eu soubesse que eu ia ter essa bochechinha rosa aqui, hoje, com 11 anos assim, eu não teria me preocupado tanto, né? Todos nós passamos por processos difíceis, em várias e diversas áreas, processos pelos quais nós não queríamos passar, né? Ia ser mais fácil se não tivesse essa malformação para mim. Para ela, que também tem que enfrentar na escola e as diferenças, mas Deus sabe o porquê, amém? E nós vamos na obediência, na submissão, nós não deixamos de crer que Deus possa fazer algo e sempre profetizamos, até Deus está me fazendo lembrar que faz tempo que eu não oro por isso, agora, está me lembrando, mas que Deus possa fazer, mas ela é perfeita aos olhos de Deus. E um dos símbolos que o Alexandre teve de criatividade para mostrar isso para ele faz uma flor, que foi onde ele desenhou na minha barriga, naquela book de gestante, sabe? Eu fui lá fazer o book, tudo tentava me impedir para não celebrar. Mas eu falei, eu vou, porque ela é uma vida, e eu vou. E aí a gente foi, naquele dia, a gente mudou o nome dela, que ia ser Isabela para Rafaela. E aí ele escreveu e ele fez uma flor, então a flor falta uma pétala só, mas ela não deixa de ser flor, amém? Então, e outras musiquinhas que ele fez para ela, sobre diversas coisas engraçadas, mas a gente sabe o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei, através dessa pregação, que Deus falou para eu falar sobre isso. Ele vai cuidar, e Ele tem cuidado. Em cada momento do tratamento, da vida dela, Ele tem cuidado. E Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Que sejam conhecidas vossas petições, com ações de graça, que ainda que você tenha um coração grato, ainda que frustrado, não querendo viver algumas coisas, mas que o teu coração seja regado de gratidão pelo dom da vida que ainda você tem, e pela oportunidade que você tem de glorificar a Deus na tua vida e nesse deserto. Amém? E Filipenses fala sobre isso. Não andeis ansiosos também por coisa alguma, por nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas, sejam os detalhes, sejam as coisas mais importantes que você precisa, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração. E uma coisa eu decidi, eu não vou sofrer por antecedência, e isso tem a ver com essa palavra,
porque todo mês nós tínhamos que ir no médico, desde um mês de vida, para fazer intervenção com um expansor ocular. E ela tinha que ser sedada, ela tinha que fazer jejum. Acho que por isso que ela não quer mais fazer. Ela tentou fazer de chocolate, quebrou no mesmo dia, eu acho. Falei, filha, você não pode quebrar jejum, então faz mais, bota o ditor. Ela, eu não consigo de doce, só quando for adulta. É verdadeira, né? Tá, então eu vou fazer de 3 horas, sei lá, né? A gente não está sendo treinado? Quem aqui fez jejum no começo era fácil? A criança, ela é verdadeira, né? E ela, eu acho que já fez muito, então, quando era bebê. Ela precisava mamar, quem é mãe sabe, de 3 em 3 horas, o peito vai explodindo, para poder, o leite vai saindo pela orelha, e ela não podia mamar. E Deus, eu falava, Deus, coloca alimento no estômago dela. E ela não chorava, algumas vezes sim, mas várias vezes não, porque criança ela não chora, ela berra de fome. Você já viu uma criança passou 3 horas e não mamar? E Deus sustentando, Deus cuidando, Deus colocou um médico maravilhoso, Deus colocou um protético cristão, cheio do Espírito Santo, que ama ela, que abraça, os dois têm a mesma linguagem de amor, de abraço, ela fica abraçando, e ele é um amor. Chega ao ponto da minha mãe ter ido uma vez na consulta em São Paulo, e ela fala assim, eu vi Jesus nesse protético. Falei, cara, nem pra mim ela falou isso nunca. Ela vê minha transformação, mas o cara, ele é muito manso, ele é muito Jesus. Não que eu não também tenha Jesus, né? Mas ela viu. Ai, que mãe, né? Você conhece essas coisas, né? Às vezes. Mas, queridos, fecha os teus olhos. Eu contei um pouco dessa história, porque eu sei que essa história é minha, tem a ver com a minha filha, mas tem a ver para eu poder também falar sobre isso, amém? Eu nunca mais esqueci daquela cena. Quem está vivendo o cenário tem um significado, aquele aparecimento, aquela demonstração. Deus falando, eu estou com vocês, calma, eu estou com vocês, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou costurando, eu estou juntando. Vai sair algo lindo. Às vezes é retalhos que ele junta, mas ele tem o poder de criar uma colcha, uma roupa, uma veste linda através de retalhos. Ele criador, ele criou os céus e a terra. Não subestime o poder de Deus e a criação, o poder que Deus tem de criar, até mesmo de trazer existência a um olho. Se fizer parte do propósito, se não, vai ser feliz sem. A única coisa que você não consegue viver sem é a presença de Deus. Você já ficou sem carro? Talvez você nunca teve um, e eu profetizo que você possa ter. Deus vai, Ele é galardoador, Ele pode te abençoar. Mas nós não pregamos um evangelho de materialismo, de possessão de bens. Nós pregamos um evangelho do amor, do renúncia, do aquele que me ama, renuncia, entrega, dá, perder, ganhando através da perda, dando se ganha. E Deus, Ele dá aos seus. Deus, Ele honra aqueles que trabalham, que se empenham. Deus honra a fé. A gente pode até viver sem o carro, mas sem a presença não. Sem o carro vai ser um pouco mais desconfortável para mim, que sou muito folgada, já acostumei. Mas sem a presença não. Quantos estão depressivos no carro e felizes no ônibus, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome? E o Senhor está nos chamando nessa noite: engrandecei o meu nome, engrandeça o meu nome, alegrai-vos, diz o Senhor, alegrai-vos, diz o Senhor. Se eu tenho, a Ti eu tenho tudo,
E tudo que eu preciso, o Senhor pode me dar. Não adianta eu ter todas as riquezas e perder a presença, e perder o propósito da minha existência. Ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Fala conosco, Jesus, que o teu povo, ainda que venha adquirir riquezas, ainda que venha conquistar coisas boas dessa terra, comer em bons lugares, viajar, desfrutar, mas que a nossa confiança não esteja nisso, mas no Senhor. Arranca nessa noite preocupações, ansiedades, prisões de ansiedade nesse lugar. Vamos adorar. Se você quiser se ajoelhar, sentar, ficar de pé. Nós estamos encerrando esse culto. Você que está nos visitando, talvez você está se dando conta que tudo que você adquiriu, você nem consegue dar e nem consegue ser feliz. Não junte status, não junte coisas passageiras. Com a mão no teu coração, repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Senhor, o meu Senhor, e meu Salvador, porque hoje eu abro o meu coração, e eu abro a porta do meu coração, e peço que o Senhor entre, seja Senhor, escreve o meu nome no livro da terra, da vida eterna. Porque eu quero morar nas moradas eternas. Eu quero viver eternamente. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, isso diz respeito ao quê? Quando você passar pelo vale da sombra da morte, que todos nós, nessa barraca terrena, nesse corpinho, vamos morrer, vai voltar ao pó o corpo e a alma a Deus. Nós não vamos morrer eternamente, nós somos criados para viver eternamente. Ele morreu e ressuscitou, e Ele preparou moradas para nós. Então aqueles que têm esse entendimento, até mesmo a morte dos que você ama, é uma passagem. Um dia, nós estaremos todos juntos no céu, amém? Na nossa pátria celestial. A nossa pátria aqui, ela é terrena, o Brasil. Nós somos peregrinos, amamos a nossa pátria, mas a nossa verdadeira pátria eterna é celestial. Então eu quero orar por você, te abençoando, pedindo que o Senhor venha te guardar, que você possa a partir de hoje ter experiências sobrenaturais com o poder de Deus, com a presença que traz vida, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós queremos de alguma forma te conhecer, ainda que no meio de uma pandemia nós temos esse QR Code, e aqui nós temos o Ministério Boas-Vindas, que deve estar aqui na casa. Cadê? Pode vir aqui, eu tenho esquecido até de chamar vocês. Quem fez essa oração aqui de forma presencial, nós temos o Ministério Boas-Vindas, que já diz tudo: boas-vindas, seja bem-vindo. Nós queremos te conhecer e te receber. Se você está de forma online, não deixe de mandar o seu nome através do direct ou do QR Code. Meu nome é tal, eu aceitei Jesus hoje. E nós temos uma programação não de animação, mas uma programação que é para você ser discípulo. Amém? O discípulo, ele aprende, ele sempre está aprendendo. Ele segue o Mestre Jesus. Ele tem referências de paternidade. Então nós queremos te conhecer. Vamos orar? Senhor, eu quero orar e abençoar tanto os que estão online como os que estão presencial, os que serviram, os que estão aqui recebendo, o teu povo que se chama pelo teu nome. Senhor, arranca a ansiedade, o medo, as preocupações exacerbadas, aquelas que tentam controlar e fazer com que a gente ande na nossa força do braço. Nós queremos confiar em Ti.
Nós voltamos os nossos olhos e a nossa confiança e esperança naquele que é fiel e prometeu. E é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos e nem chegou ao nosso coração. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que você possa ter paz, quietude de espírito, de emocional, tranquilidade, bom sono, descanso. Vá na paz do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus.